Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início aqui à parte de pontuação. Assunto importante, tende a cair em provas, muito cuidado dentro da parte de... Fala comigo. Redação. Muita gente negligencia muito pontuação na redação e acaba cometendo uma série de erros. Sim, para mim é. Como professor, eu acho que o aluno tende a errar mais a pontuação dentro da redação do que efetivamente dentro da análise de questões. Porque como a análise ali é muito direcionada, ele tende a fluir melhor. Vamos aqui, uma série de pontos importantes que nós vamos aprender hoje. Olha só, partindo para a regra geral, eu quero que você faça o seguinte. Olha só, levanta a cabeça comigo, por favor. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é... Vamos lá, pessoal, podemos? Olha só, entre sujeito e verbo não pode haver o quê, galera? Vírgula. Então, quando eu falo assim, Joana comunicou o problema a Antônio semana passada, eu comuniquei verbo, sim ou não? Vem comigo, a análise sintática começa pelo... Eu pergunto quem é o que é o verbo para achar os... Quem comunicou o Joana é seu sujeito, sim ou não? Comunicou não é verbo, é ou não é? Entre sujeito e verbo pode haver vírgula? Não, então se você coloca vírgula aqui, você tem erro de pontuação. E pontuação é um item que cai muito porque há uma série de tipologias de questões que podem ser criadas. Tudo bem? Então cai bastante. Tá ok? Claro que cada banca tem, às vezes, uma preferência ou outra. Por exemplo, uma das bancas mais perigosas no que diz respeito à pontuação é o CESP. Porque o CESP tem uma variação muito grande dentro da cobrança de pontuação. Outras bancas já trabalham mais aquele arroz com feijão, mas que pode ter uma consistência dentro disso. Da mesma maneira que entre sujeito e verbo não pode ter vírgula, entre verbo e complemento não pode ter o quê, galera? Vírgula, levanta a cabeça. Então, quando eu falo assim, Joana comunicou, quem comunica alguma? O problema, transitivo direto é objeto quê? Se você coloca vírgula aqui, é erro de pontuação, acorda e internaliza. Entre sujeito e verbo não pode haver o quê? Fala, internaliza, vai, joga pro coração. Entre sujeito e verbo não pode haver o quê? Entre verbo e complemento não pode haver o quê? Só que o detalhe é o seguinte, caso haja um termo intercalado, olha só, vai ficar feio, vai ficar redundante, mas o importante aqui é que fique claro. O que é termo intercalado? Se você quiser colocar, é que vem isolado por meio de vírgulas. A gramática existe seu isolamento. Admite seu isolamento por meio de vírgulas. O que eu estou querendo dizer? Ainda no básico. Quando eu falo assim, ele disse todavia a verdade, dizer é verbo, sim ou não? Começa pelo... A análise começa pelo... Quem o que é o verbo para achar os... Quem disse? Ele. Quem diz alguma coisa. Me diz, a verdade você pode dizer sim ou não? Aí me diz, é verbo e é complemento, sim ou não? Só que aqui não há erro de pontuação, porque esse termo aqui, todavia, está intercalado entre vírgulas. Daqui a pouco você vai aprender que isso daqui não é conjunção não, que isso daqui é advérbio. Eu vou ensinar para vocês por meio do CESP. Aliás, eu acho que eu já até falei, não, ainda não falei sobre advérbio conjuntivo. Para o CESP isso daqui é um advérbio. Eu tenho totalmente lógica que é um advérbio, para mim é um advérbio, não uma conjunção. Daqui a pouco eu explico isso para você, mas já trabalho isso há muito tempo, há pouco tempo que começou a cair em provas. Posso continuar? Posso ou não posso? Quando eu falo que Pelé, rei do futebol, foi demitido, quem foi demitido? Diz para mim, fala. Pelé é o seu sujeito? Sim ou não? Só que o detalhe é o seguinte, está vendo o rei do futebol? Está ou não está? É um termo intercalado? Vai, é termo intercalado? Sim ou não? Entre sujeito e verbo pode haver vírgula? Entre verbo e complemento pode haver vírgula? E olha só, independentemente de o sujeito ou de o complemento ser oracional ou não oracional, porque aqui é relativamente fácil de se enxergar, você entende isso comigo? O problema é quando é uma oração substantiva. E às vezes o aluno não tem essa percepção. Tá ok? Principalmente quando o aluno observa o quê? Ele pensa logo o quê? Que é pronome relar, como pode ser condição integrante. Daí começam as questões sobre pontuação. Posso continuar? Posso ou não posso? Então, mais uma vez, entre sujeito e verbo não pode ter o quê? Fala. Entre verbo e complemento não pode ter o quê, galera? Termo intercalado admitiu, sim ou não? E aí, vem pra cá comigo. Daí, eu quero que você perceba o seguinte. Aqui é ao contrário. E aí, eu sempre esqueço que eu estou condicionado aos outros. E aí, eu quero que você entenda o seguinte. O detalhe é o seguinte, nós vamos começar a observar então os termos intercalados, a começar pelos tipos de quê, galera? Advérbios. Para de copiar porque aqui já começam itens importantes de prova e nós vamos sair daqui já fazendo questões, tá ok? Então, olha só, primeira coisa, quando eu falo sairei amanhã, tem ou não tem? Tem ou não tem? É advérbio, sim ou não? Quantas palavras? Uma. Então, eu quero que você entenda o seguinte, quando ele tiver uma só palavra, ele é de pequeno o quê, galera? Corpo. Advérbio de pequeno corpo tem uma só palavra? Sim ou não? E aí, o que eu tenho que ter a percepção? De como a frase se comporta. Quando eu falo sairei amanhã, é advérbio? Sim ou não? Pequeno corpo? Sim ou não? Essa frase aqui está em ordem o quê? Direta ou inversa? O que demarca uma ordem direta? Olha só, uma frase na ordem direta é assim demarcada. A primeira palavra que aparece é os, depois vem o, depois os complementos, e a expectativa que eu tenho em relação ao advérbio é que ele venha no final.
Esse advérbio aqui está no final? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então essa frase aqui está na ordem o quê? Direto ou inverso? Direto. Você pode ter a vírgula? Pode ou não pode? Pode. Você pode não ter a vírgula? Pode ou não pode? A vírgula aqui ela é o quê? Obrigatória ou facultativa? Obrigatória ou facultativa? Ela é facul? Qual é a preferência? Com vírgula ou sem? Sem, porque está na ordem o quê? Você vai perceber o seguinte, eu tenho tipos de advérbio. Pequeno corpo com uma só o quê? Grande corpo, duas ou? E oracional. Oracional é constituído por um o quê? Verbo. Só que o detalhe é o seguinte, independentemente, presta atenção, de o advérbio ser de pequeno corpo, grande corpo, oracional, na ordem direta, ou seja, ele estando no final da frase, a vírgula é o quê? Facultativa. Facultativa. Até aí tudo bem? O detalhe é o seguinte, a distinção vai estar na ordem o quê? Inverso. Quando eu falo assim, hoje você está linda, tem hoje, tem ou não tem? Eu tenho que ter alguns referenciais de questões e isso às vezes depende um pouco de banca. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso para você. Mas hoje é advérbio de pequeno corpo, sim ou não? Amanhã é advérbio de pequeno corpo, sim ou não? Porque ele só tem uma palavra só, tem ou não tem? Só que o detalhe é o seguinte, a ordem aqui é a ordem o quê? Direto ou inverso. Às vezes você fala assim para a mulher, poxa, hoje você está linda. O que a mulher vai falar? Fala. Não, ela normalmente fala, mulher, difícil, é porque você é uma mulher muito objetiva, né? Né? Na área de exatas acaba sendo objetiva. Normalmente a mulher fala assim, saúde. Né? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Ai, poxa, saúde. Eu me arrumo sempre, né? Aí a mulher tem essa dificuldade. Mulheres, entendam, o homem não é um ser de explícitos. Normalmente o homem é um ser de quê? Implícitos. E a mulher depende do quê? Do explícito. A mulher gosta que se fale. Né? A mulher é romântica, é ou não é? Já notou? Às vezes o cara chega, né, almoça e repete. Aí ela perguntou assim, amor, tá bom? Cara, quando não tá bom, ele come biscoitinho, presta atenção. É ou não é? É ou não é? Não, fala, não, estou satisfeito, já me dá um biscoito. Eu estou sem fome. Repetiu o implícito, que está maravilhosa. A mesma coisa aqui, quando o cara fala que hoje você está linda, tem hoje, tem ou não tem? Normalmente, na ordem inversa, se demarca o quê? ênfase, mas a ênfase é a intenção comunicativa do autor, é subjetividade. Só que a maioria das bancas considera esse evento aqui como um evento que facultativo, sem, inclusive, tanta alteração, sem alteração de sentido aqui. Tudo bem? Sim ou não, gente? Daqui a pouco nós vamos ver itens em que a vírgula nitidamente vai demarcar uma alteração de sentido. Só que o detalhe é o seguinte, advérbio de pequeno corpo, sim ou não? Ordem direta, vírgula facul. Ordem inversa, vírgula facul. Qualquer advérbio, pequeno, grande corpo, oracional, na ordem direta, vírgula é o quê? Obrigatória ou facultativa? Agora, o diferença está na ordem porque no de pequeno corpo é facultativa, sim ou não? No grande corpo, que tem mais de uma palavra, e no oracional, ela é obrigatória. E isso cai bastante em prova. Daí eu quero que você entenda o seguinte, sairei na próxima semana. Tem na próxima semana? Tem ou não tem? Dá ideia de tempo? Sim ou não? Advérbio de tempo? Sim ou não? Final da frase? Sim ou não? Ordem o quê? Direta ou inversa? Vírgula obrigatória? Vírgula facultar? E aqui, na próxima semana sairei. É grande corpo? Sim ou não? Ordem o quê? Direta ou inversa? Posso ou tem que ter? Na ordem direta, a vírgula é facul. Na inversa é obrigatória. Independentemente de ser de grande corpo, mais de uma palavra. Sim ou não, gente? Horácio. Eu sairei quando você chegar. Tem quando você chegar? Tem ou não tem? É advérbio? Sim ou não? Sim ou não? Tem quantas palavras? Mas, essencialmente tem o que, galera? Então eu vou demarcar com o advérbio horácio. Ordem o quê? Direto ou inverso? Posso tirar essa vírgula? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Posso. Só que o detalhe é o seguinte, aqui está na ordem o quê? Inversa, a vírgula é demarcando a antecipação. Em muitos momentos a banca utiliza essa nomenclatura. Advérbio antecipado. Antecipação, antecipado. Sim ou não, gente? Sim. Então, mais uma vez, entre sujeito e verbo não pode ver o quê? Entre sujeito e verbo não pode ter o quê? Verbo e complemento não pode ter o quê? Independentemente dele ser oracional ou não oracional. Agora, em relação a termos intercalados, o primeiro que nós vimos foram o quê? Foram os advérbios. Sim ou não, gente? E se você observar bem, olha aqui comigo, gostei mais disso daqui. Olha só. Quando eu falo assim, Pedro entregou ontem o livro a Ana, e Pedro entregou ontem, tem ontem nos dois casos? Tem ou não tem? Só que vírgulas, normalmente quando você percebe as vírgulas, você tende a pausar a sua leitura, entende ou não tem? Você vai ter uma melhor ênfase. Então, tem ontem, tem ou não tem? Aqui está entre vírgulas, sim ou não? Elas são facultativas porque é uma palavra só, pequeno corpo, sim ou não? Poderia não existir a vírgula, sim ou não? Mas você nota que aqui é uma ênfase, sim ou não? Só que na maioria das questões a banca não dá muita veemência a isso. Lembrando, pode ser uma vírgula só? Pode ser uma só? Tem que ser o quê?
As duas. Intercalação, isolamento. Oi? Só que aí que está o isolamento também, é porque como se isso daqui funcionasse como uma parede, está isolado de qualquer forma. É isso aí. Então, há um isolamento aqui de qualquer forma. No final, há um isolamento de qualquer forma. Imagina como se isso daqui fosse anteparas. Tudo bem? Então, eu estou isolando de qualquer forma dentro da estrutura. Eu não estou isolando por meio de... Eu estou isolando por meio de vírgula, mas a outra vírgula se torna desnecessária porque eu já tenho uma outra forma de isolamento. Ou seja, ele está separado do restante da frase. E o que está isolando é a vírgula. Tá ok? Beleza? Podemos? E aí, o que eu quero que você faça? Essa é a primeira questão que nós vamos fazer dentre várias. E aí, está aí no seu material, tudo bem? Esta é a nossa primeira questão, gostaria de que você fizesse. Não, o travessão normalmente separa termos de caráter explicativo, só que eu tenho alguns elementos estilísticos. Eu, por exemplo, quando eu escrevo, eu utilizo travessão dependendo do contexto, por isso que eu tenho que chegar a esse ponto. Esse ponto eu vou chegar depois que eu falar sobre ponto e, vírgula, que é igual a caviar, né? Você não sabe usar, só ouviu o quê? Falar. A gente vai entender como é que o ponto e vírgula é um sinal hierárquico. E aí, dentro desse critério de hierarquia, às vezes você tem que ter uma estilização ou outra. Antes disso, você já vai começar a entender quando, às vezes, inclusive, você tem que utilizar o travessão e não as vírgulas. Porque vai depender de contexto estrutural. Tem que ter clareza? Tem. Então, clareza é o item que vai permitir isso. Enquanto isso, eu quero que vocês façam. Como eu estou no início da aula, eu estou o quê? Sequenciando o raciocínio. Daqui a pouco, ele vai ser elencado como um todo. É CCC? Fala. Não necessariamente. Depende do sequenciamento. Digo, esse seu sequenciamento de apresentação do assunto está com base na hierarquia ou não necessariamente? Sim, porque tem que ter uma lógica de raciocínio a ser desenvolvida, né? Sim. Aí quando nós chegarmos a outros pontos, você vai ver que mais elementos ensejariam o isolamento por meio de vírgulas. Então, eu tenho que ter como opcional outros elementos, porque às vezes você pode ter uma sobreposição, entendeu? De mais de um exigir, então tem que ter um outro sinal para distinguir. Tudo bem? Eu estava fazendo uma prova, acho que é Veríssimo, filho do Érico Veríssimo, não sei, né? Ele falando sobre ponto e vírgula, não sei se estava sendo irônico no texto dele, ele falou que não tem muita importância isso. Na cabeça dele não tem, não. Já sabe até o texto que eu estou falando. Não, não sei não. Ainda Ele bem. fez um texto assim, ele é um escritor muito famoso, o pai dele é muito famoso. Não, ele sim. falou que não tem muita importância. Porque ele não sabe usar. Normalmente, se você não sabe, não tem importância mesmo, não. Mas ele não importa. Ele é um excelente escritor. Eu sei, mas aí é que tá. Às vezes o cara quer estilizar demais e isso não tem lógica, não. Tem, ao contrário, muita importância. Você vai ver. Não, é porque, gente, vocês vão entender, porque como é estrutura, vocês vão entender como é que é a estrutura. Ponto e vírgula não, ponto e vírgula não muda. Mas a estrutura, às vezes, para gerar uma melhor nitidez, você vai depender, sim, de utilizar o ponto e vírgula e não a vírgula. Mas a gente vai entender. Na verdade, ponto e vírgula é uma das últimas coisas que eu explico na aula. Porque a gente tem que passar por outros critérios. Pergunta, vocês fizeram sim ou não, crianças? Fizeram ou não? Então, olha aqui, não nego, tenho ou não tem? Gente, não mudou nada. E aí, item de análise sintática. A análise sintática começa pelo que o que houver para achar os. Quem nega ou quem não nega? Nós vamos ver sinais de dois pontos hoje, semântica de dois pontos, tem muita coisa para ver. Tem bastante coisa para ver. Ponto e vírgula, utilização de outros sinais de pontuação dentro de outros critérios, coisas que não parecem que estão associadas à pontuação, mas estão associadas à pontuação. A gente vai ver como é que vai funcionar. Uma coisa de cada vez. Olha só, não nego, quem não nega? Sou eu, sim ou não? Só que me diz o seguinte, quem nega, nega alguma. A análise sintática começa pelo quem o que houver para achar os. Depois, na sequência, eu busco os complementos. Quem nega, nega alguma coisa? Sim ou não? Há algo a se negar? O que foi? Não, você nega que teve uma sensação o quê? Nova. É verbo, sim ou não? É complemento, sim ou não? Entre os dois pode haver a vírgula? Está errado. Tudo bem? E aí, não é que ao visitar, quem visita, visita alguma? Transitivo direto e objeto quê? Não é a cidade natal que se visita, assim ou não? Ele quis que você pensasse que isso daqui é advérbio, então ele colocou entre vírgula, mas quem visita, visita algo. Isso daqui não é advérbio, não. Isso daqui é objeto direto. E entre sujeito e verbo não pode haver vírgula, e entre verbo e complemento
não pode haver vírgula, não pode haver vírgula, sim ou não? Sobraram duas. O que vocês marcaram? Delta ou eco? Eco. Ao visitar a cidade natal, tem ao visitar? Tem ou não tem? Ao visitar a cidade natal, não é o mesmo que quando visitei? Sim ou não, gente? É igual a quando visitei, é ou não é? Então, nesse caso aqui é advérbio, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim, então nesse caso aqui, as vírgulas aqui são adequadas? São ou não são? São. Aqui a ausência de vírgula gera erro de pontuar. Ao visitar, não é verbo? Sim ou não? É igual a quando visitei. Advérbio horácio na ordem inversa. As vírgulas são obrigadas. Isso daqui está na forma reduzida. Daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre as formas reduzidas. Só que eu quero primeiro trabalhar com vocês as formas desenvolvidas, porque aí fica fácil. Você entendeu uma parte, entendeu a outra. Sim, pode perguntar. É advérbio de tempo. Não. Sim, aí você pega questões, por exemplo, de FGV, que trabalha com a parte de redução e desenvolvimento. Mas normalmente eu trabalho em verbos, até mesmo porque a banca tem algumas características. Ela, às vezes, ela fala em redução e desenvolvimento, mas ela trabalha com substantivo, então você não tem redução e desenvolvimento, porque é de verbo para verbo. De repente, se está no infinitivo, gerúndio ou particípio, como eu estou falando. Cada aula, cada momento tem suas características. Mas aqui você vai ter uma noção básica do que é uma oração desenvolvida ou reduzida. Mas essa colagem ganha outro viés em verbos e a banca vai trabalhar normalmente a parte semântica também. Tudo bem? Daí, o que eu vou pedir para que vocês façam agora? Que vocês peguem o material de questões, agora sim, que começa a aula. Vai lá. É um material que está escrito pontuação, muito obrigado. Essa galera já ficou adestrada, né? Sabendo que tem que imprimir material e ajuda bastante. Vocês que são viciados aí em... Não é pontuação. Pontuação são os slides. Resumo, pontuação, barra questões é o... eu estou procurando aqui uma questão. Eu já fui de forma famigerada na pontuação. Achei. 16. Questão 16, gente, por favor. Eu sempre sofro para achar essa questão. Sempre foi a mesma, só que eles evoluíram mais pouquinho. E agora o Word daqui de boa, hein? Ó, que legal. Show. Pô, que bom, hein? Agora eu tô acreditando que isso daqui é um curso de TI meio. O primeiro evento foi identificado e corrigido. Aham. Agora é. Porque às vezes vocês querem demonstrar TI complexibilizando, né? Não, vamos buscar aquele que está lá, né? Pô, não. Só a questão 16. Eu quero desenvolver o raciocínio com a questão 16 e depois nós vamos partir para as outras. Está escrito pontuação. Próxima aula, nós já vamos começar a trabalhar com quem? Crase. Crase é rolha. Tem uma parte inteligente, tem outra parte rolha. A parte inteligente ela está
outra não coisa. Mas geralmente na parte de raciocínio que a galera mais se perde. E alguns outros referenciais equivocados que você sai que diante de palavra masculina não tem crase, tem sim. E algumas outras. Que é a fusão de preposição com artigo, nem sempre. Oi? Não, uma exceção não, é uma regra. É uma regra. O conceito geral de crase, fusão de sons o quê? Iguais. Aí com isso você já mata muita coisa. É tipo aquelas, né? Aquele. Aquela, Isso. tem a crase, mas não tem o artigo. Sim. Não, mas tem outros processos também que parecem até um artigo, mas não são. Você pega uma banca mais técnica que trabalha com justificativa, aí complica um pouco. Posso? Olha só, olhem aqui para mim, por favor. Podemos? Sim ou não? Sim ou não, gente? Ó, uou. Olha só, nesta época, tem ou não tem? Tem nesta época, tem ou não tem? Isso daqui não é advérbio? Sim ou não? É advérbio, é ou não é? Grande corpo, sim ou não? Mais do que uma palavra. Está no início, sim ou não? Direto ou inversa? O grande corpo na ordem inversa é obrigar. Qualquer advérbio na ordem direta é facultativa. Isso daqui está certo, sim ou não, gente? Está certo? Está ou não está? Está ou não está? Está ou não está? Eliminei Charlie e eliminei Eco, sim ou não? Agora vamos para a próxima. No ano o quê? Passado. No ano passado é advérbio também, sim ou não? Sim ou não, gente? Grande corpo, sim ou não? Posso ter a vírgula ou tem que ter? Aqui tem ou não tem? Aqui tem ou não tem? Aqui já estava fora, é ou não é? Então, tivemos. Começou a se constatar nas prateleiras do supermercado. É outro advérbio? Sim ou não, gente? É advérbio de lugar, é ou não é? Está no final ou está no meio? Direto ou inverso? Vírgula obrigatória. Me diz. Aqui tem? Tá errado, tá ou não tá? Tá, vai para a próxima. Aqui tem? Tá errado. Então a resposta é o item o quê? Alfa nas prateleiras dos supermercados, uma maquiagem de produtos. Posso continuar? Posso ou não posso? E aí continuem vocês, por favor. Fez a 16? Fez ou não fez? E aí depois da 16, eu vou pedir para que você faça... Pode fazer a questão de número 36. Vai lá. É uma questão de certo e errado do CESP. Sim, senhor. Estamos no próprio enunciado, mas eu me questionei também, só que ele fala de uma outra forma, né? Cara, posso falar uma coisa? A vírgula normalmente, dentro do NCL, ela tinha muita caracterização do padrão do Celso Cunha, que é diferente do padrão do Bechara. Então, era o Celso Cunha de um lado e o resto do mundo do outro, que às vezes acontece ao contrário, é o Bechara de um lado e todo mundo do outro. Só que como o Celso Cunha era da NCE, então seguiam mais ou menos a cartilha dele. E ele considerava que com advérbio de grande corpo, mesmo em ordem inversa, a vírgula também era o quê? Facultativo. Deve ter sido isso que aconteceu aí, foi? Então, era a visão dele. Entendeu? Só que mesmo assim ele não cobrou dentro da visão, ele foi em outro ponto. E tinha também que tinha afirmação de que eram 3 ou mais, hoje já são 2 ou mais, não tem isso também? Eu vi uma vez uma videoaula. Não sei, o que você está falando? Não, sobre o ser obrigatório deslocado. Antigamente, há um tempo atrás, pelo que eu vi, que eu lembro... Obrigatório de deslocamento? Não. Não, assim... Porque o deslocamento é uma questão de estilística. Quando você desloca algo dentro da sua ordem natural, é só para dar ênfase. Não, tipo assim, passava a ser obrigatório quando fosse 3 ou mais. Hoje é 2 ou mais palavras. Sim. Não é isso? Antes eram 3 ou mais. Não, também já li isso. Mas são 2. A CESP já tem... Na verdade, eu estudo com a CESP. Eu tenho visto a CESP colocar 2 e falar que a gente usa de Aí as bancas estão seguindo essa tendência, isso está acontecendo na discursiva, principalmente. Eu vou conforme a banca vai indo. Mas Eu já estou falando de 2 ou mais, já que é facultativo, se ela achar que é 3 ou mais... não é banca, não é gramática nenhum para mim. Então, é complicado, né? Porque o certo é o gramático, mas a banca nem sempre segue a doutrina que
a maioria dos gramaticais. Eu vi uma questão maliciosa de CESP, deixa eu lembrar que eu vou colocar. Ela trabalhava com facultatividade de vírgulas, tem algumas questões de CESP aí para vocês. Só que, lembrando sorrateiramente, bem de maneira geral, ela fazia mais ou menos isso daqui, ó. Algo assim, a revolução em 1564 foi patati patatá. Até aí tudo bem? Sim ou não? O detalhe é o seguinte. A retirada das vírgulas, sim ou não? E a substituição de 1564 por altera o sentido? Sim ou não, gente? Agora, se eu troco em 1564 por de 1564, as vírgulas podem permanecer? Não. Quer dizer, peraí. Se for manter como sujeito, não pode. Porque isso... A pergunta é, se eu troco em pelo D, as vírgulas permanecem? Entendi. Permanecem? Aí mudou o sentido. Porque você está modificando o sujeito. Isso daqui vira elemento adjunto adnominal, fica sem coerência. Você está entendendo? Porque em 1554 é advérbio. Então, nesse caso aqui, as vírgulas têm que sair obrigatoriamente? Tem ou não tem? Tem. Porque ele passa a estar ligado ao nome. Então, a simples troca de der por quem, galera? Em muda muita coisa? Muda ou não muda? Mas aí ele perguntou se mudava a semântica ou se não mudava. Nesse caso aqui, Isso era obrigatório. as perguntas que eu estou fazendo agora, porque a questão ela tinha mais ou menos esse parâmetro. A troca de de para em. No caso, eu comecei com em. Foi ou não foi? Sim. E estava com vírgula no Em aí é de... Com vírgula. Em não sei, seria o adjunto adverbial de tempo. Aqui é adjunto adverbial de tempo. Acorda, concentra. Bisonha não. A revolução em 1564 foi. Tem o em? Tem ou não tem? Adjunto adverbial de tempo. Porque aqui foi qualquer revolução. Foi ou não foi? O que eu sei é que ela aconteceu em 1564. Tudo bem? Sim ou não, gente? Sim. A troca de em por de Aí passou adjunto. mantém a frase gramaticalmente correta? Mantém ou não? Não. Porque deixa de ser adjunto adverbial, vira adjunto o quê? Adnominal. E aí eu vou ter uma alteração completa de sentido. Tudo bem? O problema aí, a banca, às vezes, ela só trabalha com retirada da vírgula. E dependendo do contexto, o sentido pode ser alterado totalmente. Eu tenho que ter referenciais aqui para prestar atenção também. Se você troca em por de, as vírgulas sequer podem acontecer. Se você troca de por em, as vírgulas vão acontecer? Vão ou não vão? Não. Tudo bem? Tranquilo? Ter a vírgula não haveria problema algum. Então, é questão de jogo de cintura. Porque o CESP gosta muito desses processos de substituição e, às vezes, em pontuação, ela gera... Para mim, é uma das principais pegadinhas de CESP. Tudo bem? Beleza? Isso daí seria... É isso aí. Porque ela teria até trânsito. É mais de uma palavra. É obrigatória. Tudo bem? Aqui numa você tem obrigatoriamente. Numa você não tem obrigatoriamente. E a substituição de de por em muda a função sintática, muda o sentido. Troca o quê? Tudo bem? Sim ou não, gente? Sim. Isso daqui é perfil CESP. Tá ok? Eu vou achar uma questão que tem aí no material que eu vi uma vez, assim, eu não gosto nem de tornar muita visão absoluta, mas é uma questão da banca... São duas questões da banca FCC que eu vi e eu fico um pouco receoso. Aí eu falo para o aluno, porque às vezes ele tem que jogar com A menos ruim. Tudo bem? Mas já. Primeiro eu estou dando a base, para depois fazer aquela especificação que você viu fazendo bastante lá no TRE, de falar, quem viu a gravação viu, ó, para essa banca você pensa assim, para essa banca você pensa assim, e assim vai. Podemos? Sim ou não? Para mim, assim, a pontuação é um assunto só. Então, falar um pouco de uma banca só, no fundo, só vai complementar aquilo. Você não precisa fazer um outro curso de pontuação, só uma aula só dá para você safar tudo. Posso continuar? Posso ou não posso? A pergunta foi, os dois primeiros períodos do segundo parágrafo, olha só, eu eliminei, tudo bem? Os dois primeiros períodos
do segundo parágrafo se iniciam com elementos como? Vejamos o seguinte. Está errado aqui. É primeiro parágrafo, mais Brasil. Ele falou sobre os dois primeiros períodos? Sim ou não? Aqui eu tenho período? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ele falou que demarca elemento adverbial antecipado. Essas vírgulas aqui demarcam elemento adverbial antecipado. Me diz o seguinte, compulsivo, acorda. Não dorme, não. Tá com depressão. Depressão pós-almoço. É porque você não está falando. Você tem que falar, amiguinho. Você tem que falar, amiguinho. O outro sábado você também estava assim. O que você tem feito às sextas à noite? Jogado futebol, né? Tá bom. Olha só, tem no começo. Tem no começo dos tempos? Tem ou não tem? É advérbio? Sim ou não? De tempo, mais uma palavra de ordem inversa, vírgula, obrim. Com o passar dos anos, é advérbio de tempo também? Sim ou não? Ordem inversa, vírgula, obrigatória. Sim ou não? Então, as vírgulas aqui demarcam o elemento adverbial antecipado? Sim ou não? O que justifica o adequado emprego da vírgula? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Beleza, então pega aqui para mim, por favor. Com licença, por favor, com licença, com licença. Quem dá mais? Ou quem dá alguma coisa, pelo menos. Olha só. Eita, nós.